Adrian Newey, presente em alguma equipe da Fórmula 1, tornou-se sinônimo de vitórias na principal categoria do automobilismo mundial. Com a saída de Adrian Newey da Red Bull anunciada em maio de 2024, uma corrida para saber qual equipe da Fórmula 1 o projetista mais vencedor da história da categoria iria trabalhar em seguida. O quanto a simples presença de Adrian Newey em alguma equipe da Fórmula 1 é o suficiente para determinar quem terá o carro dominante do grid. É o carro ou é o piloto? Nesse vídeo você vai saber toda a verdade sobre a influência de Adrian Newey numa equipe da Fórmula 1 e também o seu diferencial do ponto de vista da formação, da origem, da paixão que ele mesmo descreve no seu livro Como Construir um Carro. Nós também vamos falar dos períodos onde ele não venceu na Fórmula 1 e procurar entender essas razões. E também eu vou responder as principais e mais polêmicas perguntas feitas sobre esse assunto durante as nossas lives e vídeos, como por exemplo, os títulos de Verstappen, mérito de Adrian Newey ou mérito de Max? Bora pro vídeo. Olá, você que me segue aqui no Fórmula Brum, basta olhar os números da carreira de Adrian Newey, não apenas na Fórmula 1, mas ainda que olhássemos apenas para a principal categoria do automobilismo, já é surpreendente notarmos que em gerações diferentes do regulamento, equipes variadas, fornecedores de motores diversos, Adrian Newey é o maior vencedor da história da Fórmula 1. Em seu livro Como Construir um Carro, a principal questão que Adrian Newey aponta que foi mais significativa para ele se apaixonar pelo projeto de um carro foi conseguir a integração entre a aerodinâmica e a geometria de suspensão e direção de um carro. E quando você olha todos os projetos nos quais ele se envolveu, você vê exatamente esse DNA, dentre outras questões, que são a marca registrada de Adrian Newey como um dos maiores da história do automobilismo mundial. Além disso, frente aos projetistas e engenheiros atuais da Fórmula 1, Adrian Newey, pela idade, tem uma geração a mais. Em outras palavras, ele é contemporâneo de uma época anterior ao automobilismo, onde, embora você ainda tivesse túneis de vento, não tinha a presença de certas tecnologias. Ou seja, a formação profissional de Adrian Newey é muito mais empírica, muito mais prática, muito mais, literalmente, de modelar um carro para ele ser competitivo e veloz, capaz de vencer corridas e campeonatos. A história de Adrian Newey no automobilismo começa logo após a sua formação em 1980 como o melhor aluno de engenharia aeronáutica da Universidade de Southampton. E no mesmo ano ele foi trabalhar, ora lá, na Fittipaldi Automotive, que é a mesma equipe que é da história da Copersucar. Ele foi estagiário dos irmãos Fittipaldi. Mas pouco tempo depois foi trabalhar na March Engineering, uma das mais emblemáticas equipes do automobilismo inglês, que tem o seu tempo na Fórmula 1 também, porém tem maior sucesso na Fórmula 2, Fórmula 3, IndyCar e também nos protótipos de turismo.
Adrian Newey, nesse período, vai para os Estados Unidos trabalhar com os carros da March na chamada kart, atual IndyCar. Ele é o responsável pelo projeto do March 85C, um dos chassis mais dominantes do período 84-85, que justamente fazia frente a um outro fabricante inglês, a Lola, que tinha o seu chassi Lola T900. A March e a Lola eram as principais concorrentes daquele período da Indy na questão de fabricação dos carros, dos chassis, e Adrian Newey era o responsável como engenheiro de corrida pelo March 85C e depois 86 das respectivas temporadas de 1985 e 86, e foi extremamente vitorioso nesse período. Em 1985, o talento de Adrian Newey começou a surgir para o mundo com o sucesso do projeto da March, atuando como engenheiro de corrida de Bob Rahal. O March 85C foi o vencedor daquela temporada da kart e também das 500 milhas de Indianápolis daquele ano com Dennis Sullivan. Em 1986, Newey foi o responsável pelo projeto do March 86, com o qual Bob Rahal venceu as 500 milhas de Indianápolis daquele ano e também foi o engenheiro de Michael Andretti, vice-campeão daquele ano. Agora preste atenção no que eu vou te contar agora. O efeito solo surgiu na Fórmula 1 em 1978 e foi banido em 1984. Exatamente nesse período, ele se perpetuou na IndyCar, então chamada kart. Ou seja, Adrian Newey é um dos engenheiros que teve a oportunidade de continuar o trabalho dessa tecnologia de efeito solo tão disruptora, inovadora e que também causou diversas dificuldades de soluções para os engenheiros daquele período, mas ele teve a oportunidade de trabalhar de forma muito mais prática com o efeito solo, o que anos depois, agora nessa geração 2022, 23, 24, se tornou um fator importantíssimo. E outro detalhe pouco conhecido. Na verdade, o efeito solo nunca deixou de existir na Fórmula 1. Ele sempre esteve presente, porém o regulamento de 22 apenas trouxe mais ênfase na geração do efeito solo. Ou seja, durante todo o período de existência da Fórmula 1, após a saída de Adrian Newey da IndyCar, ele sempre teve esse conhecimento de uma maneira apurada em relação aos seus pares concorrentes, os outros engenheiros. Porém, um problema surge na vida pessoal de Adrian Newey nesse período, que tem muito a ver com os fatos dele não aceitar o convite da Ferrari, agora contemporâneo da Fórmula 1. Pelo fato de Adrian Newey ter de se mudar para os Estados Unidos no período de 85 até 87, isso resultou no fim do seu primeiro casamento, porque sua esposa Amanda, que era enfermeira, com o qual ele tem 2 filhas, não se adaptou bem aos Estados Unidos. Isso causou uma dificuldade porque Newey precisava estar nos Estados Unidos durante toda a temporada, e essa distância, esse afastamento, questões pessoais dele geraram o fim do casamento. É por isso que durante muito tempo, quando a Ferrari fazia convites para Adrian Newey, um dos motivos, e não o único motivo, pelo qual ele não queria trabalhar fora da Inglaterra, é justamente pela lembrança daquilo que causou problemas no seu primeiro casamento. E também por isso que aqui no canal, quando começaram os burburos de que a atual esposa de Adrian Newey estava procurando casa em Maranello, eu lembrei desse fato e fiz inclusive um vídeo aqui no canal com o título Adrian Newey na Ferrari pelas palavras dele, lembrando uma entrevista de Adrian Newey
para o Motorsport Magazine, onde ele ressaltou esse fator. E eu fiquei sempre cauteloso com esse tal boato, porque já sabia dessa entrevista. Adrian Newey não iria para a Ferrari facilmente com essa questão dessa mudança geográfica. Sendo assim, em 1988, Adrian Newey foi finalmente trabalhar na Fórmula 1 com a March no famoso Leyton House, o carro de Ivan Capelli e Maurício Gugelmin, que inclusive chegou a dar trabalho para Alain Prost naquela corrida de 1988 em Suzuka, corrida que deu o primeiro título da Ayrton Senna, mas que Alain Prost sofreu para enfrentar Ivan Capelli. O carro não chegava a ser tão competitivo, sofria com problemas de confiabilidade ainda, principalmente pelos motores Judd, mas era um carro que já nascia nessa essência de integração aerodinâmica com geometria de suspensão e direção. Em outras palavras, a paixão, o DNA de Adrian Newey já estava se formando naquele carro da Leyton House. Presta bem atenção nisso, porque eu contei toda essa história de origem de Adrian Newey para te mostrar a origem, a essência, o DNA marcado nele que vai determinar todo o sucesso que ele vai ter na Fórmula 1 subsequente. No seu livro Como Construir o Carro, que eu já citei aqui nesse vídeo, a ênfase de Adrian Newey com relação a essa integração de todo o carro é muito determinante e é exatamente esse o princípio que nós vamos encontrar tanto no Leyton House como em todos os carros projetados por ele na Williams, na McLaren, na Red Bull. Adrian Newey também, por conta dessa paixão, se tornou um especialista em identificar aquilo que no regulamento será o fator predominante para o carro se tornar competitivo. Observe, mais à frente nesse vídeo eu vou te dar uma revelação bombástica, que justamente o maior período de vitória de Adrian Newey na Fórmula 1 foi logo depois de uma mudança disruptora do regulamento técnico. Em outras palavras, sempre que o regulamento técnico teve uma mudança abrupta e que, consequentemente, colocava o peso sobre a competência do projetista, ele se destacou. Foram 11 anos de trabalho até chegar nessa fase na Fórmula 1, onde ela começa a ser uma categoria muito mais tecnológica, envolvendo eletrônica, telemetria, e nem por isso ele abandonou a sua essência empírica. Mesmo numa Fórmula 1 tão eletrônica, com telemetria, computadores, tanta tecnologia, Adrian Newey permanece fiel à sua essência de compreender o carro com prancheta, papel, lápis e um caderno, porque simplesmente é assim que é o DNA de construção de Adrian Newey, dentre outras coisas que eu vou revelar para vocês mais à frente nesse vídeo. E isso é uma reflexão para nós. Numa época em que surge tanto a inteligência artificial, recursos tecnológicos, câmera, filmagem, tantos recursos que nos auxiliam no nosso trabalho, o quanto nós somos dependentes da máquina, do computador para as nossas soluções e não usamos aquilo que temos como ferramenta principal. E Adrian Newey, permanecendo fiel à essência humana e básica disso, se torna muito superior àqueles que, mesmo usando computadores, não conseguem ter uma interpretação do carro e do regulamento tão clara como ele tem. Porém, Adrian Newey nem sempre foi vencedor na Fórmula 1. Existem óbvios períodos onde, mesmo ele trabalhando numa equipe de competição, esse time não venceu, como no período de domínio da Ferrari
iniciado de 2000 até 2004, o próprio período de domínio da Benetton, 94, 95, e depois o período de domínio da Mercedes, iniciado em 2014. Logo, Adrian Newey não é absoluto ou soberano, e a gente vai entender um pouco sobre isso agora. Embora Adrian Newey seja participante como um atuante significativo na construção da vitória, ele não é absoluto. E se analisarmos cada um desses períodos, nós vamos ver também que outros fatores contribuíram para o domínio desses outros carros e equipes e que, por exemplo, fez com que faltasse um pedaço para que o domínio dos carros que Adrian Newey projetava pudesse se estabelecer. Resumindo, no automobilismo, quem vence é o conjunto. Por mais que nós, como torcedores, queiramos ver lá o campeonato de pilotos e achar que aquilo é o centro, e por mais que nós desejamos ter uma figura humana como piloto para torcermos, no automobilismo não é assim. É um conjunto que forma a vitória, que inclui também os patrocinadores que colocam o dinheiro no grupo, o projetista, o piloto, todo mundo trabalhando junto para construir o carro dominante. E nesses períodos, outros fatores foram maiores do que a própria genialidade de Adrian Newey. O diferencial de Adrian Newey, que manteve ele competitivo mesmo nesses períodos que os rivais foram dominantes, é a sua percepção do carro, e que se torna mais exponencial exatamente nas épocas que eu mencionei um pouco antes nesse vídeo. Sempre que há uma grande mudança no regulamento, mudanças significativas, disruptoras, onde a figura do projetista claramente será preponderante, nesse momento Adrian Newey surge e brilha. Por exemplo, presta atenção no que eu vou te mostrar agora. O próprio domínio da era Vettel na Red Bull não começa, na verdade, em 2010, mas em 2009, quando a Red Bull é vice-campeã num campeonato que houveram diversas mudanças muito abruptas no regulamento técnico. E a genialidade de Adrian Newey aparece com a sua percepção exatamente nesse momento. Por exemplo, o campeonato de 2009 marcou mudanças como o retorno dos pneus slicks ausentes da Fórmula 1 desde 1998, diversas mudanças aerodinâmicas radicais, a permissão de ajustes da asa frontal em 6 graus, 2 por volta, a introdução do KERS, o Kinetic Electronic Recovery System, em outras palavras, o sistema de regeneração de energia a partir da frenagem dos carros, que foi uma novidade daquele tempo. A redução do tempo no túnel de vento é dessa temporada. Inclusive, nessa temporada, tentaram iniciar o regulamento de teto orçamentário que não foi aprovado. Em outras palavras, o domínio Vettel começa numa sacudida do regulamento técnico que tem a pessoa de Adrian Newey ali para interpretar, construir um carro dominante e entregar para um piloto competente, que é a essência do automobilismo. Embora o conjunto seja preponderante e nesses momentos disruptores do regulamento o projetista se destaque, por exemplo, no período do domínio da Mercedes, a partir de 2014, Adrian Newey não vence, porque naquele período foi o motor, a era híbrida, que foi preponderante. A Mercedes fez o melhor trabalho na construção de um motor que até então é o melhor motor da Fórmula 1. Basta você ver que atualmente 8 dos 20 carros do grid utilizam motores Mercedes. Eles simplesmente fizeram nessa era híbrida o melhor motor, um passo à frente, que as outras equipes levaram alguns anos para chegar lá. E aí você vê também o trabalho de Adrian Newey, mas até certo limite.
Durante, por exemplo, o período em que a Red Bull se desligou da Renault como fornecedora de motores e se conectou então à Honda, o próprio Adrian Newey, em entrevistas ao Motorsport Magazine, já disse que ele foi procurar a Renault na ideia de ajudar na construção dos motores por conta da integração motor-chassis. E aquilo não foi bem-vindo pela Renault, não era interesse do grupo e gerou até aquela briga entre Cyril Abiteboul e Christian Horner, que causou também a saída de Daniel Ricciardo da Red Bull e, por fim, a parceria da Red Bull com a Honda, já embrionária para a construção da Red Bull Powertrains, porque o próprio Christian Horner dizendo para Dietrich Mateschitz, então cofundador da Red Bull, que eles precisavam ter um motor próprio se quisesse um dia novamente pleitear a disputa contra as outras equipes que fabricavam seus motores próprios, Mercedes, Ferrari, por exemplo. Adrian Newey, nesse período, participa dessa tentativa de integrar mais a Renault com o chassi e, não conseguindo, acabou também abrindo mais espaço para uma evolução da Mercedes. Ou seja, Adrian Newey tem a sua genialidade, mas também não é absoluto, o que abre um asterisco sobre a temporada 2026. Embora grandes mudanças serão feitas no ponto de vista aerodinâmico e da construção do carro em si na temporada 2026, e que aqui no canal eu tenho um vídeo que é o guia completaço do regulamento 2026, que vai estar na descrição desse vídeo para você ver no final desse conteúdo, também teremos uma grande mudança nos motores. Ou seja, Adrian Newey tem que também trabalhar essa integração e até onde a gente tem informação, ele já começou a fazer isso. Porque quando no período Red Bull, diversas entrevistas dele foram prestadas para o grupo dizendo sobre o trabalho que ele já estava procurando harmonizar com a Ford, nova parceira da Red Bull na Fórmula 1. Veja como tudo tem um porquê. Mesmo com tamanha genialidade, o projetista pensa o carro como um conjunto e entrega para um piloto competente. Aliás, uma das características de Adrian Newey descritas também no seu livro é justamente que ele nunca constrói um carro para determinado piloto. Ele constrói o carro para o regulamento, procurando interpretar aquilo que é mais preponderante no regulamento e construindo o carro dentro dessa ênfase. E aí chegamos ao novo período de domínio de carros de Adrian Newey com a Red Bull em 2022. A partir da geração efeito solo, o carro é absolutamente vencedor, principalmente o RB19, que foi percentualmente até hoje o carro mais dominante da história da Fórmula 1. Os conceitos embarcados no carro da Red Bull dentro desse conceito de efeito solo são os mesmos da época do início dos anos 80, final dos anos 70, que aliás eu tenho conteúdos aqui no canal que vão estar na descrição no final desse vídeo que falam exatamente sobre esse conceito Red Bull. Preste atenção nisso que eu vou te contar agora. Poucas pessoas sabem disso, mas o túnel de vento, quando se trata de efeito solo, não é tão eficaz como em outros períodos. Por favor, eu não estou dizendo que o túnel de vento não é importante. O que eu estou dizendo é que diversos fenômenos particulares do efeito solo, como porpoising e outros efeitos como o movimento de preservação da zona de baixa pressão nos movimentos do carro, não aparecem em túnel de vento. Ou seja, precisa um projetista que tenha a sensibilidade de perceber questões técnicas do carro sem a necessidade de uma leitura de túnel de vento e testes de computador para construir um carro com tal diferencial. E aí é que entra novamente o DNA e a genialidade de Adrian Newey para construir e perceber esse carro.
É por isso que muitas vezes você já viu entrevistas, artigos, vídeos, onde pilotos e engenheiros reclamam da falta de correlação entre o que aparece no túnel de vento e o que aparece na pista. Quando se trata de efeito solo, muitos desses fenômenos não aparecem nos testes, só vão aparecer na pista. E é preciso alguém com essa sensibilidade e compreensão para prever o que pode acontecer. Portanto, nós passamos por diversos períodos de toda a carreira de Adrian Newey, mostrando como ele tem o seu diferencial em cada época, mas agora eu quero responder as principais perguntas polêmicas que eu já mencionei no início do vídeo que eu iria responder, dentre as quais é o carro ou é o piloto em relação aos títulos de Verstappen. Essa questão de ser o carro ou ser o piloto é uma crítica que não apenas Verstappen sofre, como Hamilton também, outros pilotos também ao longo da história sempre sofreram esse tipo de crítica, principalmente quando é uma ênfase emotiva, ou em outras palavras, quando é o torcedor que está questionando isso, e pode reparar que geralmente é o torcedor rival. Quando entra esse lado emotivo, deixa-se de lado a razão, que compreende que automobilismo é sobre construir um carro dominante e entregar para um piloto competente, de forma que projetista, engenheiro, patrocinador, carro, piloto, todos juntos, em conjunto, é que formam a vitória. Isso, inclusive, é uma frase que Ayrton Senna já disse várias vezes, sempre que alguns jornalistas tentavam exaltar demais o talento dele. Ele sempre ressaltou que era o conjunto que, de fato, fazia a vitória. Tanto que ele não venceu em 84, 85, 86, 87 o campeonato de Fórmula 1. Veio a vencer em 88, 89 podia ser dele, 90, 91, não venceu 92, 93 e estava tendo dificuldade em 94. Mesmo com a genialidade de um piloto como Senna, mesmo com a genialidade de um projetista como Adrian Newey, mesmo a genialidade de Newey não foi suficiente para vencer porque faltava outro ingrediente, como por exemplo os motores, no caso do período da era híbrida da Mercedes, ou mesmo quando você tem um piloto com a genialidade de Senna, falta o carro, é o conjunto que faz a vitória. Aqui no canal eu tenho vários conteúdos que eu exploro mais essas questões e você pode conhecer. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos.